Muito bom dia, Elivaldo Barbosa. Olá, Tiago. Bom dia para você que está em nossa companhia. Elivaldo ficou assustado aqui com a informação que a gente deu. O motorista reserva do ônibus estava no bagageiro dormindo, Elivaldo. É complicado, né? É como você disse muito bem, Tiago. Esse tipo de transporte exige um cuidado especial. As linhas normais já retêm todo o procedimento, são fiscalizadas e já no clandestino o risco é infinitamente superior. Por isso que de vez em quando, infelizmente, temos que noticiar esse tipo de tragédia. Bom, Elivaldo, vamos começar falando sobre essa ação da equipe econômica do governo estadual, ajustando a proposta de LDO a ser encaminhada à Assembleia Legislativa. A proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias chega na Assembleia na próxima semana. É uma matéria elaborada, uma proposta elaborada na área econômica do governo, coordenada pela Secretaria do Planejamento, mas com presenças de áreas como Fazenda, Administração, enfim. Ontem, os secretários de Fazenda, Emílio Júnior, e do Planejamento, Washington Bonfim, conversaram com o governador Rafael Fonteles para os últimos ajustes. Agora, o principal foco, Tiago, é exatamente controlar o máximo possível a área fiscal, sobretudo nas despesas, para orientar programas de investimentos do governo do Estado. O tempo é de ajuste, isso no campo federal, nos estados e municípios, não será diferente do Piauí. Por esta razão, os secretários ouviram recomendações do chefe do Poder Executivo, que logo depois do encontro falou conosco e explicou por que esse cuidado nesse momento importante de tratamento da área orçamentária do governo, que é a Lei de Diretrizes, que vai ser encaminhada, a proposta, na próxima semana para debate e votação na Assembleia Legislativa. A gente faz todo ano esse exercício de preparar muito bem as leis orçamentárias, que é o que garante um planejamento orçamentário e financeiro eficiente, para o Estado continuar sempre no equilíbrio fiscal tão necessário para a execução das políticas públicas na área de educação, saúde, segurança, desenvolvimento econômico e infraestrutura. Então, o PPA, a LDO, a LOA, esse ano teremos a novidade do marco orçamentário de médio prazo. Tudo isso para reforçar o equilíbrio fiscal e garantir a continuidade das políticas públicas e, portanto, do desenvolvimento de várias ações de governo. Marco orçamentário de médio prazo. O que é isso, Elivaldo? É um planejamento que prevê a parte do controle de despesas, programação de investimentos, além da lei orçamentária anual, ou seja, você tem um exercício anual. Por um período maior, Elivaldo. Exatamente, de um período maior. É como se fosse um plano plurianual, só que com um controle mais eficaz, inclusive com o tratamento das diretrizes orçamentárias para esse prazo maior. O governador Rafael deixou claro nessa fala, nesse depoimento, Tiago, que o governo tem uma preocupação ainda maior no controle do chamado equilíbrio financeiro. Qualquer tipo de intercorrência econômica, que isso é muito comum, sobretudo com esses rumos que a economia mundial está tomando, estados ou regiões que têm uma frágil base econômica, qualquer tipo de desarranjo interfere também na área pública. Por isso, esse cuidado prévio na área econômica do governo para o tratamento de questões fiscais, ou seja, planejamento de curto, médio e longo prazo, já a partir da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que começa a ser debatida, provavelmente já na próxima semana, já que o prazo é o final de abril. Elivaldo, o governador também falou sobre as medidas de combate aos efeitos da seca que entram no campo de prioridades do governo. Falamos ontem aqui, Tiago, até mesmo da condição de coordenação da Secretaria do Planejamento, que envolve também órgãos como a Secretaria da Agricultura Familiar, a Secretaria de Defesa, Assistência Técnica e Defesa Agropecuária e principalmente a Defesa Civil Estadual. É preciso que o socorro chegue aos municípios, não no médio, mas no curto prazo. E o governador Rafael Fonteles explicou como o governo deve interferir nessa mitigação aos efeitos climáticos, principalmente em relação ao que já está acontecendo no Piauí, que é mais um fenômeno de seca em boa parte do estado. Nós tivemos que começar mais cedo a nossa operação Água e Vida, porque o período da estiagem começou mais cedo. Estamos bastante preocupados e já lançando mão de recursos para apoiar os municípios, sobretudo no abastecimento de água, além da proteção da produção com o seguro safra. Então temos várias iniciativas de vários órgãos, mas o foco principal são essas ações emergenciais para diminuir o sofrimento da população, sobretudo na área do semiárido piauiense. E para isso, investidas em articulação também com o governo federal, Elivaldo.
Preciso, Tiago. O governo só não tem condições de arcar com despesas de uma situação climática que começa bem mais cedo. Uma coisa é conviver no segundo semestre, ali por 3 meses, 4 no máximo, com um clima adverso. Isso já é normal, faz parte das estações do ano, né? Chuvosa e não chuvosa, aqui para essa parte do país, da região Nordeste. Agora nós temos um período de estiagem muito antecipado, a irregularidade das chuvas já afeta praticamente toda a extensão territorial do Piauí e que nós poderemos ter uma situação de complicação no abastecimento d'água a partir, talvez, já do mês de maio. Por isso é que os municípios já estão atentos, definindo as situações de emergência, legalizando esses decretos e indo em busca de recursos. E batem as portas do governo e que deve também bater as portas da União, que tem mais condições e mecanismos de socorrer ou de enfrentar situações como esta. Para que as pessoas entendam, Elivaldo, não tem a ver única e exclusivamente com a questão de escassez de reserva de água, né, dos reservatórios, mas também as percas agrícolas, que muitas vezes são a única fonte de subsistência das famílias que estão vivendo lá no semiárido. Aquilo que é colhido é guardado não só para consumo durante o ano, mas também como meio ali de comercialização para aquisição das outras necessidades que são consideradas básicas. E isso foi comprometido. Por exemplo, na Secretaria de Agricultura Familiar, por exemplo, Tiago, que gerencia a parte do seguro safra, a parte burocrática, já que é um seguro federal, já começa a mobilizar com mais intensidade as regiões mais afetadas com os prejuízos da agricultura familiar, dos pequenos produtores rurais, para recorrer ao benefício. É uma forma de socorro do curto prazo que pode amenizar os prejuízos no campo, permitindo que as famílias continuem em suas regiões e ali encontrem meios de sobrevivência, que é a renda do seguro safra, o abastecimento de água, se não das reservas que ficaram acumuladas nas regiões, ou mesmo do socorro através do carro-pipa. O fato é que ações integradas precisam ser adotadas o mais rápido possível. Bom, Elivaldo, e no plano político, o recado do governador aos aliados do Partido dos Trabalhadores com vistas a 2026? Então, Tiago, a gente percebe, temos mostrado aqui MDBistas planejando manutenção de espaços na chapa majoritária, um senador, o vice-governador Temístocles Filho na posição que está situado na política do Estado. Temos o PSD também afirmando que a densidade que o partido conquistou nas eleições municipais o credencia para uma vaga também na chapa majoritária, como candidatura ao Senado. Os petistas, por seu lado, já são alertados para a importância de uma presença maior no Senado Federal e avançam num projeto de emplacar uma candidatura própria ao Senado Federal. Ou seja, são muitas pretensões para espaços reduzidos na chapa. Então, o que fazer? Vai sobrar alguém? Vai sair alguém da base governista? O condutor dessa base, o condutor político, é o governador Rafael Fonteles. Eu tratei desse assunto diretamente com ele ontem, durante uma solenidade no Palácio de Karnak, e ele foi bem claro no recado aos aliados, principalmente petistas, MDBistas e PCDistas. Primeiro, nós temos que aproveitar o ano de 2025 para ser um ano de muitas entregas. É natural que os partidos comecem a discutir a estratégia, mas nós só vamos tratar realmente da definição de chapas no ano que vem, próximo ali do período das convenções. É natural, como eu sempre tenho dito, que os partidos que hoje fazem parte da nossa base aliada, o PT, o MDB e o PSD, estejam juntos e juntos também na chapa majoritária e nas chapas proporcionais. Agora, Elivaldo Barbosa, em que pese essa pretensão em se tratar isso em 2026 para se dedicar com mais afinco às agendas necessárias para esse momento, as entregas planejadas, enfim, não se pode afastar essa discussão no momento, considerando também que a oposição segue se articulando. É verdade, Tiago, isso é a realidade. Tanto o governo como a oposição se articulam. O governo, como tem essas agendas aí de entregas, a parte administrativa,
tem também a agenda política, que não pode ficar dissociada. Eu acho que as duas caminharão juntas em 2025 e se intensificarão também em 2026, sobretudo a política na hora das definições. Então, são normais essas articulações, esses planejamentos. Do contrário, na hora da definição, quem precisava se cacifar não se cacifou, perde espaço e pode trazer dificuldades tanto para o governo de garantir os aliados de hoje, como também pela oposição se ficar só marcando ponto, esperando o tempo passar. Então, as forças políticas em todo o país já se direcionam para a movimentação para 2026, de algum modo, com maior ou menor intensidade. O fato é que o processo está deflagrado. E no Piauí, o governo tem que administrar de fato essa situação. É uma base extremamente robusta, são muitos partidos, poucos espaços, uma estratégia proporcional que prevê, por exemplo, Tiago, poucas chapas. Isso já vem avançando muito na base governista e ficando agora a oposição da mesma forma buscando o melhor caminho para a estratégia visando a disputa do ano que vem. Bom, Elivaldo, vamos para a Câmara Municipal de Teresina. Os vereadores convidam, é um convite mesmo, Elivaldo, para o superintendente Décio comparecer à casa? A expressão é essa, Tiago, porque você pode usar, não, é um convite ou é uma convocação? Um tom de cobrança imediata de um setor estratégico, importante, essencial para a cidade, que é a parte dos transportes, de um modo geral, transporte especial, o transporte coletivo, esse formal, o transporte da população de um modo geral. O fato é que a Câmara Municipal aprovou ontem o requerimento assinado pelo vereador Venâncio Cardoso, do PT, convidando ou convocando o superintendente da S-Trans, Carlos Daniel, para dar explicações à Câmara Municipal do segmento que comanda na administração do município de Teresina, que é o transporte de um modo geral. Ontem, a Lívia Pessoa conversou com o vereador Venâncio Cardoso, que deu explicações sobre esse convite a Carlos Daniel. Tem que entender o que, de fato, o transporte coletivo, na ótica do Carlos Daniel, vai fazer pela cidade. Defendo e aprovo o professor Charles na saúde, o Ismael também tem avançado na educação. A limpeza da cidade é público e notório, que a cidade está muito mais limpa lá com o doutor Marco Antônio Ares, mas, de fato, o transporte coletivo e a acessibilidade, esse trânsito nos momentos esportivos da cidade não tem dado uma vazão. E existe uma previsão para que essa sessão aconteça com a presença do superintendente? A gente tem regimentalmente algumas formas de ter o gestor na Câmara. Iniciou-se com o convite, eu acho que é a forma mais elegante de se tratar um poder com o outro. Convidamos a esperar aí nos próximos 15 dias que ele confirme a ida lá para debater com os vereadores, para responder os questionamentos, já cada um com a sua ótica. Na minha ótica vai ser muito na parte do esporte mesmo, que eu estou vendo Teresina ficar para trás do resto do Brasil. E assim, se ele não for, mas acredito que vai, a gente vai tomar outras providências. Eu quero que de fato isso seja um pontapé inicial para que a gente tenha um diálogo melhor da S-Trans com a Câmara, que a gente possa ter uma cidade mais inclusiva. Você acredita que esse tipo de movimentação inaugura a bancada de oposição da gestão de Teresina? Existe agora uma participação mais ativa desses vereadores da oposição, contando com o senhor? Não, imagino que uma oposição ela faz críticas de forma a gestão como um todo. Eu estou tratando de algo específico, que é do transporte acessível, do transporte coletivo e de tornar a cidade uma cidade boa para sediar evento esportivo. Não acredito que isso seja oposição. Isso aqui é algo específico que tem me incomodado muito a base de apoio que me botou na Câmara novamente. Eu defendo que Teresina tem que ser uma cidade boa para praticar esporte de rua, corrida, ciclismo, skate, uma cidade boa para sediar evento esportivo. Toda vez que a gestão for na contramão disso, vai ter a crítica do vereador Venâncio. O vereador coloca de forma muito clara o posicionamento dele em relação a pedidos não atendidos ou encaminhados, né? O fechamento, a adequação ali de vias, de fluxo, de tráfego em horários específicos para práticas esportivas aqui em Teresina, Elivaldo. Agora, representa de fato, eu vou insistir nesse questionamento que a Lívia fez. No fim da trégua, digamos assim, do tom de críticas e cobranças no ambiente da Câmara Municipal à gestão da Prefeitura de Teresina? Pode ser sim, Tiago. Porque eu não diria assim, o fim da trégua para ser uma oposição ostensiva, marcante, diária, cotidiana ali, todo dia, discurso contra a Prefeitura. Acredito que não. Mas é um olhar independente da Câmara ou de um segmento da Câmara e de cobrança.
né? Agora a fase é de cobrança, já são 100 dias de gestão, mais de 100 dias de gestão. É natural que a Câmara Municipal, que representa a população, que representa a voz da população, a representação maior da sociedade, estabeleça esse vínculo com a Prefeitura da capital, no sentido, de fato, da cobrança. Então, de forma elegante, o vereador Venâncio Cardoso aprovou esse convite para debater um assunto extremamente importante, que é o transporte, da forma mais ampla possível, e que representa já esse alerta da Câmara, esse passo da Câmara no sentido da independência em relação a temas importantes da cidade, com relação à Prefeitura de Teresina. Não caracteriza assim, olha, aqui é o líder da oposição na Câmara, mas, de certa forma, é uma voz que, pelo que ele falou aí, representa essa independência em relação ao Poder Executivo. É isso, Elivaldo? Normal, tranquilo. Olha, Tiago, para encerrar, eu chamo a atenção para um fato que aconteceu, que repercussão nacional ontem, não é? O deputado federal Pedro Fernandes, que é líder do União Brasil na Câmara Federal, disse não ao presidente Lula ao convite para ocupar a secretaria, aliás, o Ministério das Comunicações, que teve uma baixa há 2 ou 3 semanas do ex-ministro Juscelino Filho, que é deputado federal também pela União Brasil, lá pelo estado do Maranhão. A vaga, teoricamente, pertence à União Brasil dentro do acordo político da chamada governabilidade. O convite foi feito para o líder do partido na Câmara. Ontem ele pensou e, de forma elegante, disse um não para o convite, e prefere permanecer na liderança do partido na Câmara Federal. Será que é um recado dele, pessoal, ou um recado do União Brasil ou do Centrão em relação a continuar na composição do Ministério de Lula nessa fase do governo? Para que a gente possa compreender também, o União Brasil, aliado do Progressistas, inclusive com uma federação praticamente pronta, Elivaldo, bem adiantada, mas com alguns membros realmente compondo ali a equipe de Lula. Resta um outro ministro que é filiado à União Brasil, o ministro Celso Sabino, que é deputado federal pela União Brasil do Pará, segue lá bem alinhado ao governo. Agora, não deixa de ser uma reação que repercute na política, na relação dos partidos com o Palácio do Planalto. Vamos ver como vai ser o desaguar dessa federação. O Progressistas também, que tem um representante na esplanada dos ministérios, o ministro dos Esportes, André Fufuca, qual a consequência que isso terá agora, na governabilidade e no futuro. Na governabilidade está dando para administrar, mas sinaliza para o futuro que está bem pertinho, 2026. Ninguém se manifestou no União Brasil enquanto partido. Não. Por enquanto não, Elivaldo. Vamos aguardar os desdobramentos que devemos ter nos próximos dias. Obrigado, Elivaldo. É isso, Tiago. Amanhã tem mais.